Continuando, pessoal, então aqui ainda falando sobre a altura ela vai estar relacionada com a frequência. Então, quanto maior a frequência, a gente diz que o som é agudo. E quanto frequência menor, a gente diz que o som é grave. Então, por exemplo, a gente pode dizer que a voz da mulher tem uma frequência maior do que a do homem, já que a voz da mulher é aguda e a voz do homem é grave. Então, maior frequência, som agudo, menor frequência, som grave. Agora nós vamos falar sobre o timbre. O timbre, pessoal, é o seguinte: cada fonte emissora de som, ela mesmo que emita o mesmo som, por exemplo, uma nota musical, mas ela nunca vai ser emitida da mesma forma, nunca no mesmo timbre. O que é isso? Por exemplo, imagina dois estudantes de música, um usando um violão, outro usando um violino. Eles vão fazer a representação da nota musical dó. Então, eles vão ter a mesma nota musical, mas o violão vai representar essa nota musical num timbre diferente do violino, certo? Então, o timbre é quem serve para a gente distinguir um objeto musical de outro, ou seja, o timbre ele serve para a gente diferenciar um tipo de som do outro, e ele tem a ver com a fonte emissora. Então, cada fonte emissora produz o seu próprio timbre. Também tem muito a ver com a voz humana. Cada pessoa, por mais que as vozes humanas sejam parecidas, mas cada pessoa tem o seu timbre próprio de voz. É por isso que muitas vezes a gente consegue distinguir quem é a pessoa só ouvindo sem ver. Por exemplo, você está numa sala e você está no quarto e na sala está sua mãe conversando com seu pai. Então você consegue diferenciar só ouvindo qual é a voz que é do seu pai e qual é a voz que é da sua mãe, porque as fontes emissoras são diferentes e o timbre é diferente. Então o timbre ele vai servir para diferenciar um tipo de som do outro, tá certo? E agora nós vamos falar sobre a intensidade. A intensidade, como eu já disse, é o que a gente entende no dia a dia como a altura do som. Quando o som tá muito alto, né, a gente diz, o som tá muito alto. Na verdade, esse som ele tá muito intenso, então a gente tem muita intensidade, ok? A densidade, então esse é o conceito de intensidade. Um som que a gente diz que é muito alto, ele é muito intenso, e um que é baixo é menos intenso, tem menor intensidade. A intensidade, ela é medida, a unidade de medida dela é o Bell, aqui ó, com a letra Bell, com a letra B, em homenagem a Graham Bell, que foi o inventor do telefone. Graham Bell ou Graham Bell, é Graham Bell, que foi o inventor do telefone, certo? No dia a dia, a gente usa mais o decibéis, que é o dB, certo? dB, deixa eu ver aqui, D maiúsculo, D minúsculo e B maiúsculo. 1 decibel, ele equivale, ó, 1 decibel vai equivaler a aproximadamente 0,1 Bell, tá certo? Então, no nosso dia a dia, a gente usa mais o decibel. Vocês já devem ter visto falar sobre o decibéis. Por exemplo, você compra um aparelho, um liquidificador. Lá na caixa dele, tem dizendo que ele tem um ruído em tantos decibéis. Por que isso? Porque existe uma regrinha. A nossa orelha humana, ela consegue distinguir, a nossa fala, ela vai ficar entre 35 e 75 decibéis. Isso é um som saudável para a orelha humana. A partir de 85 decibéis, a orelha humana já começa a sofrer o excesso de intensidade desse som. E aí, para vocês terem uma ideia, quando nós temos uma intensidade de sons com intensidade acima de 120 decibéis, o tímpano ele começa a doer, certo? E isso pode causar danos no tímpano irreversíveis, fazendo com que a pessoa possa perder a audição. É por isso, pessoal, que é importante a gente não se expor a sons muito altos ou na verdade, com muita intensidade, né? Que a gente já aprendeu agora. Então, por isso que é importante, por isso que os eletrodomésticos agora, eles têm que demonstrar quantos decibéis e eles têm que obedecer a uma regra para que não passe esses decibéis, para que não vá causar danos à nossa audição. Na página 280, vocês têm uma tabela com os decibéis de diversas situações. Por exemplo, ó, uma casa sossegada,
é 20 decibéis, muito bom para a orelha humana. Já um show em estádio chega a 120 decibéis. Então, quando você se expõe por muito tempo nesse ambiente, você pode ter problemas no tímpano, problemas na audição, certo? Então, nessa tabela tem outras coisas que eu gostaria que vocês dessem uma olhada, que é bastante interessante, tá bom? E a gente encerra aqui a nossa aula. Eu vou colocar agora as páginas do conteúdo e páginas da atividade que eu quero que vocês façam, tá bom? Bem rapidinho, coloco já. Então, o conteúdo, ele vai estar, como eu dividi em 3 partes, eu vou colocar aqui para vocês poderem pesquisar com mais facilidade. 278 a 280. Então, 278 a 280 as páginas do conteúdo. A atividade, ela vai estar aqui na página 281, não temos mais questão para fazer. Então, na página 285 a 287, tá bom? 205 a 287. Aí eu vou colocar agora as questões que eu quero que vocês resolvam, tá bom, pessoal? Então, as questões vão ser 1, 2, aí 4, 5, 6, 7 e 8, tá bom? Então, as questões são essas aí, tá certo? 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8. Resolvam a atividade, mande a foto pra mim ou no aplicativo ou no meu PV. Se eu não colocar no aplicativo, manda no meu PV que não tem problema nenhum. Vai lá no grupo do nono ano, pega meu número, manda a foto que eu olho e anoto direitinho, tá bom, pessoal? Então, mas façam a atividade, tá certo? Estou disponível de 1 às 5 pra tirar a dúvida de vocês. Na próxima aula eu faço a correção dessa atividade, tá bom? Tchau, um abraço!